Boa tarde, boa tarde, boa tarde, gente plena e analisada. Sejam bem-vindos a mais uma live. Lembrando que essas lives são lives preparatórias para o início da mentoria Forjando Rainhas. Vai começar lá em dia 5 de agosto, tá? Então você que precisa de terapia, não pode pagar por uma terapia agora, essa é uma oportunidade interessante para você. E toda terça e toda quinta, meio-dia e 40, mais ou menos, meio-dia e meio, a gente começa uma live sobre algum tema que vai ser trabalhado nos stories antes, ou algum tema trazido por alguma das minhas seguidoras, ou até por várias, né? Então vamos lá, o tema de hoje é sexualidade no casamento. Por que sexualidade é tão importante? Por quê? Casamento sem sexo é amizade. Amizade não precisa de sexo. Se bem que tem uma galera que tem uns PA, né? Não sabe o que é PA? Joga no Google. Tá bom? Gente, meus cabelos... Olha, vou te contar, viu? Isso é efeito da pessoa que faz progressiva e fica escravo depois dela. Vamos lá. O que você precisa entender dentro do processo da mentoria, assim como nos meus atendimentos, né? Lembrando que eu sou uma terapeuta familiar sistêmica e sendo uma terapeuta familiar, eu geralmente atendo famílias. Só que geralmente quem vem primeiro é a mulher. E existe uma crença de que a mulher, ela tem uma libido mais baixa. E não é tão verdade assim. Porque a libido da mulher, ela é moldada pelo meio, ao contrário do homem, tá? Então, dentro da mentoria, vocês vão aprender as diferenças entre os sexos. Homens e mulheres, eles funcionam biologicamente, quimicamente, fisicamente e emocionalmente de formas diferentes, tá? E quando você não entende sobre isso, você acaba metendo os pés pelas mãos. Ou então, você é aquela pessoa que no namoro tinha uma libido alta. Quando entra pro casamento, essa libido simplesmente some. E você acha que você tem algum problema. E realmente você tem um problema, mas não é talvez na proporção que você imagine. Então, fazendo pequenos ajustes, vocês vão melhorando essa libido e melhorando também a sexualidade no casamento. Por quê? Porque a sexualidade, o sexo em si, ele é um dos instrumentos da construção de intimidade e de vínculo no casal. Então, um casal que tem pouco sexo, ele tem um vínculo menos forte, tá? Existe isso, gente? Menos forte? As professoras de português devem estar pirando comigo. Mas o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que, sim, o sexo, ele é um dos instrumentos da construção de intimidade, contudo, porém, todavia, ele não é o único instrumento de construção de intimidade no casal. Então, às vezes, tem casais que a mulher chega aqui e fala assim, olha, né, eu até tenho uma frequência sexual satisfatória ou alta. O que seria satisfatório? Assim, ó, acima da média, 3 vezes na semana. Agora, alto, 4 vezes na semana já é alto, tá? E aí ela vem me trazendo problemas no relacionamento. Então, se sexo fosse suficiente para salvar ou para manter casamento, essa mulher provavelmente não seria minha cliente, mas ela é. Por quê? Porque muitas vezes o sexo ele está sendo feito ou utilizado de forma errada. Ele não é feito, ele não é usado como instrumento de aumento de intimidade, mas um instrumento de pagar um preço que é do casamento, ou eu só vou lá por diversão. Pessoas que, inclusive dentro da mentoria, vocês vão aprender sobre traços de caráter. Pessoas do traço rígido, mulheres do traço rígido, elas têm um pouco mais de facilidade de separar coração e corpo. Essas geralmente apresentam mais problemas na sexualidade dentro do casamento quando essa rigidez é dolorida ou quando tem algum outro tipo de trauma relacionado à sexualidade. E por que a sexualidade ela é tão importante? Porque a sexualidade depende da energia sexual. E a energia sexual ela não está atrelada apenas à libido, apenas ao desejo sexual, apenas ao sexo.
mas é a energia sexual que faz você acordar todo santo dia, levantar da cama e trabalhar. A sua criatividade é atrelada à energia sexual. A sua pulsão de vida é atrelada à energia sexual. Então, a energia sexual ela precisa ser cultivada até a velhice, porque se você não tem energia sexual, você vai ficando cada vez mais predisposto a deixar de existir, ou seja, a desejar a morte. Então, uma vez que você não tem essa energia sexual, ou essa energia sexual começa a abaixar, a sua pulsão de vida também é impactada. E aí você pode falar assim, tá, mas como que isso funciona? É simples, olha lá para o seu passado quando você era mais jovenzinha. Você arruma o cabelo, você faz dieta, você faz exercício, você sempre quer a brusinha nova. Tudo isso é a troco de quê? Ah, é porque eu quero me sentir bonita, eu quero me sentir atraente, eu quero me sentir vista. Vista pra quê? Para atrair olhares, geralmente olhares masculinos. Mesmo que esses olhares não sejam para criar um casal, para formar um casal, mas a admiração do masculino, ela é atrativa. E o que faz a admiração do masculino? O que gera essa admiração do masculino? A energia sexual. Assim como os meninos. Os meninos, eles começam a praticar esporte, eles se metem em briga, eles querem ficar em evidência, eles entram em competição. Tudo isso para quê? Para chamar a atenção do sexo feminino. Como que chama isso? Energia sexual. No fim das contas, tudo que nós fazemos é em torno de querer uma ou, entendeu? Então a energia sexual, no fim das contas, quando você consegue canalizar ela de forma correta, você vai usar para o trabalho, você vai usar para a criatividade, você inclusive vai utilizar isso para ganhar dinheiro. E é aqui que entra o plot twist da live de hoje. Dentro do processo terapêutico comigo, você vai aprender que existe uma escala de relações que elas vão sendo curadas e você vai curando a próxima etapa. Qual que é o grande problema? Todos nós temos toda essa escala dentro de nós, essa escala de relações. E geralmente todos os âmbitos estão doentes ou só um é saudável. É por isso que nós enfrentamos problemas. Então, às vezes a pessoa chega aqui e fala assim pra mim: Violeta, eu estou com um problema no casamento. Tá, mas que tipo de problema? Ah, eu brigo muito, eu não entro em acordo com meu marido. Tá aí na cama. Não, na cama é bom, tá? Então, tá tudo bagunçado. Quando nós olhamos para a escala relacional funciona assim, ó. Deus, ou seja, espiritualidade, eu, o self, relações, que aqui nós vamos entrar família de origem e família atual, sexualidade e dinheiro. Isso quer dizer que, se você tem uma relação, se tem um problema na sua espiritualidade, o seu eu está abalado. Então, toda vez que você me trouxer um problema em uma determinada área, a raiz desse problema está na relação de baixo, está na escala de baixo. Eu tenho um problema com a espiritualidade, eu tenho um problema com Deus. Não, seu problema é com o eu. Eu tenho um problema, Violeta, com me relacionar seja na sociedade, seja com meu marido. Não, desculpa, eu tenho um problema no eu? Não, eu tenho um problema com Deus. É de baixo pra cima, tá? Então tá sempre antes. Antes não, né? Porque eu conto de baixo pra cima. Então, se você olhar na escala, Deus, eu, relações, sexualidade e dinheiro, dinheiro é uma consequência de todas essas outras características já alinhadas. E a última, antes do dinheiro, é a sexualidade. Então, às vezes a pessoa, ela traz para mim problemas na área financeira. Violeta, eu não consigo guardar dinheiro, eu não consigo prosperar, não consigo fazer a minha transição de carreira. Tudo isso está relacionado com dinheiro. Quando você olha, principalmente se você for casado, você vai olhar para a sexualidade está uma porcaria, tá? Então, é necessário que você olhe para a sua sexualidade, para a sexualidade do casal e cuide disso. Só que aí tem aquela história que eu sempre vou falar e vou repetir até vocês ficarem carecas. As mulheres e os homens têm funções distintas dentro de um relacionamento a dois. E adivinha qual é uma das funções do feminino? Sexualidade. Então, trazer a cura na sexualidade geralmente parte da mulher. É muito legal porque se você for observar,
você pouco escuta homens falando que tem vontade de visitar um sex shop, por exemplo, ou que tem desejo de conhecer produtos do sex shop. Mas as mulheres, elas têm essa curiosidade. Por quê? Porque isso já é da energia feminina. É do feminino. É uma das funções do feminino. Quais são as funções? Relacionamento, sexualidade e seguir o masculino. Então, cuidar da sua sexualidade é muito importante, porque você cuidando da sua sexualidade, você cuida da prosperidade da família, da prosperidade do casal. Consegue compreender? Não, Violeta, não consigo compreender. Então, mas Violeta, eu não tenho vontade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Aí você precisa o quê? Passar por todas aquelas outras fases. Você vai olhar para você mesmo. Geralmente, a mulher, eu incentivo que vocês olhem para pelo menos 3 pilares, né? O pilar emocional, um pilar de crenças e um pilar físico. Como assim? O pilar emocional, de repente a mulher ela passou por abuso, ou ela foi criada num ambiente impróprio. Então ela vai criando distúrbios dentro da terapêutica. A gente chama de desvirtuações, né? Desvirtuações da sexualidade. A desvirtuação da sexualidade, ela pode se dar ela se desdobra num leque imenso de consequências, tanto positivo quanto negativo. Quando eu falo positivo e negativo, é pro mais e pro menos. Então, pessoas que têm um desejo desacerbado, ou seja, muito aumentado por sexo, provavelmente isso é resultado de algum trauma, de algum medo, de algo ruim que aconteceu na infância. Assim como as pessoas que não têm desejo nenhum, tem alguma questão emocional, tá? Em algum tipo de abuso. E o abuso ele vai se desdobrar em 3 tipos: real, presumido e real com violência, uma coisa assim. Não me lembro agora, tá? Tudo isso você vai aprender dentro da mentoria Forjando Rainhas. E a questão de autoimagem. Como você se vê? Porque eu tô gordo, porque eu tô magra, porque eu tô isso, porque eu tô aquilo, porque eu sou feia, porque eu sou alta, porque eu sou baixa. E aí você vai entrar na questão de imagem, né? E por que você construiu essa imagem de si própria? E aí se você também começa a entender as diferenças de visão, de mundo feminino e masculino, muitos dos seus distúrbios dentro da sexualidade vão estar atrelados a esse distúrbio, a essa visão turva que você tem a respeito da sua imagem, baseado no feminino e não no masculino. Então, quando você olha a partir do óculos do masculino, você vai ver que mais de 80% das suas crenças em relação à sexualidade, ou em relação à sua imagem, na verdade, não existe. Tá? E se existe muito pouco. Ou é muito fácil de ser corrigido. Tudo isso será ensinado dentro da mentoria. Outra coisa importante também é olhar para a questão física. Tem mulheres que, de repente, ela tem vaginismo, ela tem endometriose, tem outros problemas que causam dores, tem problemas de hormônio, e tudo isso precisa ser investigado. Então, a gente geralmente começa do físico e do emocional para outras áreas. Então, você tá vendo que, no fim, a sexualidade, como ela é complexa e como você precisa olhar. Outra coisa, o regime de crenças. Às vezes eu atendo muitas mulheres que vêm do contexto religioso. Então, elas vêm com crenças que eram verdade quando elas eram mais novas, mas agora na constância do casamento, essas crenças elas não podem mais existir, elas deixam de ser verdade, tá? Só que por hábito, ou por preguiça, ou por desconhecimento, ela mantém os comportamentos da solteirice dentro do casamento. Por quê? Porque ela também, de novo, vai voltar para as questões de como eu me vejo, de como eu aprendi sobre sexo e coisas assim, tá? Então, o que nós levamos desse momento aqui? A sexualidade ela é extremamente importante para a prosperidade da família. A sexualidade é uma das funções do feminino, tá? E é claro que dentro de uma dessas funções você vai precisar curar a sua energia feminina. Tem mulheres que elas exteriormente são femininas, mas interiormente elas são extremamente masculinas, tá? Outra coisa, tratar os traumas. Se você tem trauma nessa área, seja porque você ouviu, seja porque você viu, seja porque você sofreu esse trauma,
precisa ser tratado porque ele vai reverberar na sua sexualidade dentro do casal. E toda vez que um casal tem a sexualidade ferida, ele vai ter problemas na prosperidade e vai ter problemas na conexão, porque uma das funções do sexo é criar essa conexão, criação de vínculo. E quanto mais você vai criando esse vínculo com o seu marido, maior fica a força desse amor, tá? É por isso que dentro da solteirice, se vocês tivessem optado por sexualidade na adolescência, eu teria dito isso aqui. Ainda mais hoje em dia que o namoro ele é incentivado, é um namoro com o status de casado que já fudeu a cabeça da mulherada por aí, da meninada. O que acontece? Quanto maior a quantidade de vínculos com pessoas diferentes, menor é a força do último. Então não é à toa que muitas meninas elas têm a sua sexualidade entregue para pessoas durante toda a sua juventude, para homens, eu vou falar pessoas porque hoje em dia o povo transa com homem, transa com mulher. Vale do mesmo jeito. Então entrega a sua sexualidade para muita gente, você vai criando vínculos com todas essas pessoas. Quanto maior a quantidade de vínculos, menor é a força do último. Aí um dia você resolve que quer casar, que achou o príncipe encantado, ou que achou a pessoa certa, a pessoa ideal, e fala assim, não sei o que aconteceu, antes eu gostava tanto de sexo, agora eu não gosto mais, ou agora eu estou tendo problemas. Meu marido tem ejaculação precoce, meu marido tem disfunção erétil. Por quê? Porque esse problema vem pra mostrar algo que vocês precisam resolver dentro de vocês. E Violeta, eu não sei o que acontece. Eu escuto muito isso. Quando eu era solteira eu tinha um fogo, mas agora que eu tô casada, eu não quero nem ver meu marido. Por quê? Por que isso acontece? Maior quantidade de vínculos, menor a força do último. Uma outra questão na sexualidade feminina, isso é típico do feminino. O feminino ele precisa estar bem para fazer sexo, enquanto o masculino não, ele faz estando bem ou não, embora o mecanismo o mecanismo sexual do homem ele é bem mais complexo do que o nosso. Por quê? Porque é um corpo cavernoso que vai precisar de sangue, para esse sangue encher aquele corpo, ou seja, para um homem ter uma ereção, ele precisa estar com a cabeça boa, tá? Então homens com muitos problemas, homens com problemas financeiros principalmente. Por quê? Problema financeiro está ligado ao quê? Às funções do masculino. Proteção e provisão, tá vendo? Você tem a função de ativar a sexualidade no seu homem, porque ativando a sexualidade, usando a tua função sexual, da sexualidade, você alimenta nele as funções que são típicas dele, proteção e provisão. Mais uma evidência de que a sexualidade está intimamente ligado com provisão, com dinheiro, tá? Mas voltando à questão, a mulher ela precisa estar bem para fazer sexo, para se entregar na sexualidade. Só que o que acontece hoje em dia? Nós temos uma sociedade que estimula as mulheres a terem medo dos homens. Ou, mesmo que ela não tenha medo, ela dá conta de escolher um cara que ela precisa ter medo do cara. Então é o cara que tá sempre olhando para fora do relacionamento, ou é um cara abusivo, ou é um cara que grita, ou é um cara que não é protetor, um cara que não é provedor. Então ela tá sempre inconstante, a mulher tá sempre inconstante. Estando inconstante, estando insegura, ela nunca estará pronta para o sexo. E o que ela entregar sempre será pouco, sempre será migalhas. E você vai ficar como mulher insatisfeita e vai se sentir fodida e mal paga. Por quê? Porque você entrega a sua sexualidade para uma pessoa que não consegue entregar a função dele, que é proteção e provisão. Então eu espero vocês na terça-feira que vem para o nosso próximo tema, da nossa próxima live. Já vai ficando de olho, entre em contato. Se você tem vontade de fazer a mentoria, já vai fazendo a sua pré-intenção aqui comigo. Por quê? Porque a primeira turma vai ter grandes vantagens por ser a primeira turma, tá? Então, eu já faço esse trabalho de forma individual, no 1 a 1, dentro dos meus atendimentos. Mas uma coisa é eu atender uma mulher. Na mentoria, o legal é que eu posso atender, sei lá, até 100 mulheres de uma vez só. A mentoria vai ter um número mínimo, ou seja, o que é o número mínimo? Eu preciso do número mínimo de inscrições e tem um número máximo, porque eu não consigo atender muitas mulheres, tá? Porque vocês vão ter acesso direto a mim. Eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Violeta, você pode adiantar um pouco como será a mentoria? A mentoria terá uma aula presencial no que eu digo é no online, tá? Por semana, tá? Então é como se você estivesse fazendo uma terapia. Uma vez na semana você vai
para terapia, aqui você vem para nossa aula. Se tiver um engajamento muito alto, com muitas perguntas, vamos imaginar que a gente tem muita pergunta sobre como lidar com filhos adolescentes. Ô, Violeta, eu tenho muitas dúvidas sobre como lidar com traços de caráter, como que eu lido com os traços do meu marido. Nós podemos fazer uma aula extra. A aula extra, ela não está no cronograma, ela só vai existir se houver grande engajamento e a necessidade dessa aula. Então, será uma aula por semana, o pagamento será mensal, tá? E você vai ter acesso às gravações de todos esses atendimentos, de todas essas aulas. Existem aulas que já estão gravadas, então você vai assistir um conteúdo durante a semana, você vai pensar sobre ele e no dia da aula, provavelmente será às terças-feiras, eu vou explicar todo aquele conceito, porque uma coisa é você assistir a aula, outra coisa é a gente trocar figurinhas sobre esse conceito e aplicar, de repente, no seu exemplo, na sua história, tá? Espero vocês, então, na terça-feira. Se você tiver algum tema, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, é só mandar para mim aqui no direct. Beijo, até terça-feira. Tchau.